É um grande privilégio estar aqui. Quantos de vocês... esses cabos. Essa é a única coisa boa de pregar na selva. Você não tem que se preocupar com essas coisas. Quantos de vocês são missionários? Louvado seja Deus. Quantos de vocês realmente têm o que acreditam ser o chamado de Deus em sua vida para ser um missionário? Muito bom, amém. Eu estou com a Heart Cry e você sabe que apoiamos quase que exclusivamente missionários indígenas. Esses são missionários que nasceram naquele grupo de pessoas e provavelmente você ouviu que hoje existem muitas vantagens em se fazer assim. E você até vai ouvir algumas pessoas dizerem que não tem mais necessidade de missionários transculturais, de os americanos irem a algum lugar ou de os europeus ocidentais irem a algum lugar. Nada poderia ser mais mentiroso. Eu vivi a minha vida fazendo missões indígenas, mas eu quero te dizer algo. Tem uma grande necessidade de missionários transculturais. Tem mesmo. Muitos missionários transculturais no início da minha vida no Peru me ajudaram muito. Homens, mulheres mais velhos, que se não estivessem lá, não sei onde eu estaria hoje. Eles me colocaram debaixo da sua proteção e isso me ensinou coisas, me corrigiram. Por isso eu tenho certeza de que todos entendam, porque eu sou conhecido como alguém que está envolvido em missões indígenas. E eu ouvi grupos por aí dizerem coisas que eu simplesmente não entendo, que não tem mais necessidade, mas tem sim uma grande necessidade. Quero que você olhe em alguns aspectos. Por alguma razão, eu sinto que eu estou falando em um aquário. Eu quero chegar o mais perto possível de você e conversar com você. Se você quiser sair pregando o nome de Jesus, louvado seja Deus. Você é extremamente necessário, muito necessário no campo. Entenda isso. Os jovens sabem disso. A sua geração foi acusada de muitas coisas, e muitas delas são verdadeiras. Sua geração tem muitos problemas e por causa disso, muitas pessoas diriam que você não tem condições de se firmar no campo missionário. E eu concordo com isso. Vocês não têm a fortaleza moral e a força que as pessoas nasceram das décadas de 40 e 50 têm. Isso é verdade. Mas eu quero que você veja o seguinte. Todos tivemos problemas e você não é o único. Todos tivemos os nossos próprios problemas, todas as gerações. Deus só usou homens e mulheres fracos, porque não existe um grande homem ou grande mulher de Deus. Existem apenas homens e mulheres fracos, com um Deus grande e misericordioso. Portanto, seu problema não é a sua fraqueza. Seu problema é a sua falta de conhecimento doutrinário, mas também seus relacionamentos. Quanto mais você conhece quem é Jesus, e não estou falando de coisas sem importância, estou falando de anos e anos buscando nas Escrituras, buscando em oração. Quanto mais você conhecê-lo, mais fraco você se torna e mais forte ele se torna em você. Se você quer ser um missionário, quero que entenda que é sempre o chamado de Gideão. O problema nunca é que você é muito fraco. O problema é sempre, você não sabe o quanto você é fraco. Todos concordam com isso, mas a pergunta é, como responder a isso? E eu te digo que grande parte das missões hoje não passa de fumaça e espelhos.
Eu lhe digo hoje que existem estatísticas em todos os tipos de coisa que estão sendo divulgadas no campo missionário. São todas falsas. Se você pega um grande número de missionários que estão no campo hoje e coloca eles em uma ilha, em algum lugar onde não existem pessoas, você avançaria o reino dos céus? Qual é a diferença? Entenda, o mundo e o coração do homem são como Jericó, ele está fechado, ninguém sai, ninguém entra. A tarefa das missões é absolutamente impossível. Portanto, se você for sentar e tentar descobrir alguma estratégia ou plano, ou se for pegar emprestado algum esquema de marketing do mundo, não se preocupe. Você vai pensar que vai fazer algo em um site que vai mudar o mundo? Você está enganado. Não precisamos de missionários brilhantes, nem inteligentes. Precisamos de homens e mulheres que sejam tão fracos que não ousem dizer uma palavra sequer, a menos que seja a palavra de Deus. E eles sabem que não podem fazer nada, de modo que no momento em que abrem os olhos pela manhã, não movem a cabeça um centímetro para a esquerda ou direita, até que tenham orado, porque sabem que sem a graça de Deus cairão. Portanto, existem pessoas que vivem no mundo, sabem que vivem no mundo, e elas vivem de joelhos para que quando finalmente se levantem de suas necessidades e disserem uma palavra, Deus faça alguma coisa. Perceba alguns aspectos. O que é um missionário? O que é isso? Me pediram para fazer uma grande conferência missionária há alguns anos e eu disse não. E eles me perguntaram por quê, e eu disse, porque você vai ter uma grande conferência com 18 especialistas em missões lá, com 18 definições diferentes do que é um missionário. Desde um pregador do evangelho até um cara vestido com um terno de palhaço. O que é um missionário? Olha para as Escrituras e aprenda. A palavra pastor é encontrada em toda a Escritura, até mesmo no Antigo Testamento, não é? E ainda assim, se eu for até a maioria dos pastores e disser, você já estudou todos os textos da Bíblia que tem a ver com o que é um pastor e as suas qualificações, deveres e pelo que ele será julgado, você os tem uma lista? Você está moldando a sua vida a isso? E a maioria deles dirá, não, eu nunca fiz isso em minha vida. Assim, os pastores andam por aí fazendo todo tipo de coisa que nunca nos foi ordenado fazer. E existem pessoas no pastorado que não são qualificadas porque não atendem às qualificações de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Se podemos nos afastar tanto de uma definição e da função de um pastor, embora a palavra esteja na Bíblia em todos os lugares, o que fazemos com o missionário quando a palavra não está nem sequer na Bíblia? Como definir? Você já pensou nisso? E você percebe que vive no Ocidente, onde, como eu disse, até um ancião e um mímico são chamados de missionários. Então, o que é um missionário? Isso é muito importante. Bem, a palavra missionário vem do substantivo missionary, missionário, que vem do verbo metairie. Isso é latim. E foi usado pela primeira vez pelos jesuítas no século XVI, que foram enviados ao norte para impedir a reforma. O quê? Então isso não está soando bem, não é? Vamos mais longe. Missionário. Essa é a tradução latina de um termo muito bíblico. Apóstolo. Apóstolo. Portanto, toda vez que você chama alguém de missionário, está chamando ele de apóstolo. Sabia? Sim. É apenas o latim, nada mais que isso. É a tradução latina do substantivo grego. Matera. É a tradução latina do verbo grego apóstolo, enviar. Então, o missionário é um apóstolo. Não e sim. Portanto, quando olhamos para o Novo Testamento,
vemos a palavra apóstolo usada de duas maneiras diferentes. E agora você precisa me ouvir completamente, porque tem muita bobagem sendo ensinada hoje sobre a palavra apóstolo. Em primeiro lugar, tem os 12, não é? E Paulo, que disse que era o último no grego. Isso significa que ele era o último dos apóstolos. Só para você saber. Agora, os apóstolos de Cristo, eles foram enviados pessoal e diretamente pelo próprio Cristo. Pelo Cristo ressurreto. Eles foram comissionados. Eles também, quando você lê em João capítulo 14, João capítulo 16, sobre o Espírito que conduz a toda a verdade e tudo mais. Isso se aplica a você e a mim de modo geral, não especificamente. O que ele está falando é que a revelação divina do Novo Testamento viria por meio dos 12. E tudo bem, não por meio de você. Esses textos se aplicam a nós de modo geral, pois o Espírito nos ilumina, mas não nos inspira. Conduz-nos de uma maneira segura, com certeza. Então, quais são as marcas dos 12? As marcas dos 12 são as seguintes. Eles foram enviados pelo Cristo ressurreto, até mesmo Paulo, e foram comissionados a receber a revelação do Evangelho e os ensinamentos de Cristo, e não apenas proclamá-los, mas também registrá-los por escrito. Então, tem outro grupo de apóstolos. Estou simplificando aqui, mas tem. E vamos dar uma olhada por um momento. Em 2 Coríntios, capítulo 8. Portanto, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e colega de trabalho entre vós. Quanto a nossos irmãos, eles são mensageiros das igrejas. Literalmente, eles são os apóstolos das igrejas. Certo. Agora, também vemos que em Filipenses, capítulo 2, Epafrodito, no verso 25, achei necessário enviar-lhe Tito, meu irmão e companheiro de trabalho e soldado, que também é seu mensageiro apóstolo e ministro para a minha necessidade. So in 2 Corinthians chapter 8, verse 23, as for Titus, he is my partner and fellow worker among you. As for our brethren, Então agora vamos dar uma olhada em algo que eu sempre escuto. Sempre escuto as pessoas falarem sobre os apóstolos de Cristo e outras coisas do gênero. E elas sempre começam dizendo, bem, a palavra apóstolo no mundo greco-romano significa isso ou aquilo. E eu sempre penso comigo mesmo. Então Jesus chama os 12 que lançariam o alicerce da igreja doutrinariamente. E ele vai extrair essa definição do mundo greco-romano, não é? Acho que não. O que você precisa entender é que o Sinédrio e até mesmo as sinagogas maiores da época de Jesus tinham apóstolos também. E isso não é algo novo no primeiro século. Se você voltar ao Antigo Testamento, vai ouvir o termo o tempo inteiro. Essa frase é repetida o tempo todo. Deus enviou um homem, enviou um. A quem eu enviarei? Quero dizer, nós simplesmente continuamos e continuamos através da lei dos profetas e tudo no Salmo que ouvimos sobre um sentido, alguém enviado por Deus, significa o apóstolo. Então eu acredito que existem duas maneiras de usar o termo. A primeira eu já descrevi os apóstolos de Jesus. Eles foram enviados por Cristo e receberam a revelação dele. E eles tinham uma autoridade super-eclesiástica sobre todas as igrejas. Mas existe outro grupo de enviados. Eles não são, embora haja um verdadeiro e genuíno chamado de Deus em seus corações, como vemos aqui, eles não são enviados por Jesus. Eles são enviados pela igreja, por sua igreja, por seu povo, pelos seus anciãos. Eles são enviados por eles. E eles não são enviados trazendo uma nova revelação da qual ninguém nunca ouviu falar antes de serem enviados, levando a revelação que foi dada de uma vez por todas aos santos. É essa que eles vão e pregam. Agora, o que eu quero que você veja é
que se você olha para a sua vida agora como missionário e pensa, puxa, eu não me encaixo nisso, eu vou entender. Não deixe o campo missionário. Tá legal? O que é um missionário? É alguém que ouviu o chamado do Evangelho e expressou a necessidade. O chamado da grande comissão foi expresso. Deus colocou em seu coração o desejo sincero de atender a esse chamado. Depois, dentro do contexto de sua igreja local, ele é treinado. Os seminários podem ajudar, mas com os presbíteros, eles são treinados. Eles são treinados, testados, até que se descubra que eles têm as qualificações inegociáveis de um ministro de Cristo. E então, enviados pela igreja local. Ou pode ser um grupo de igrejas locais. Mas eles são enviados para levar a doutrina e a prática dessa igreja para o mundo. Para o mundo. Portanto, tem uma coisa interessante que se encontra nos escritos rabínicos. Aquele que falou com aquele que os enviou. Essa é uma linguagem muito interessante, que está fora da Bíblia. Temos essa linguagem nos escritos rabínicos. E aqui está o que eu quero que você veja. Jesus meio que usou essa mesma linguagem. Aquele que me ouve. Aqui está o Pai. Por quê? Ele era o apóstolo do Pai. Ele era o enviado do céu. Mas então temos os 12, certo? Paulo usa essa linguagem. Você nos ouve. Você está ouvindo a Cristo. E você não nos ouve. Vocês não dão ouvidos a Cristo. Agora, não temos essa super autoridade eclesiástica como enviado uma vez por nossas igrejas. Mas aqui está algo que você precisa entender. A igreja local está intrinsecamente relacionada a toda atividade missionária. Então, digamos que eu fosse pastor de uma igreja e você ouvisse sobre a grande necessidade em, digamos, nas Filipinas. E você ora e não consegue dormir à noite e só consegue pensar nas Filipinas. Não apenas há um fardo para ir, mas você quer ir. E aí, o que é que você faz? Bem, você simplesmente vai. E se você sentir que quer ser um cirurgião cerebral, você começa a operar? Pelo menos não em mim. Em mim você não vai operar não, hein? O que é que você faz? Você vai à sua igreja, fala com os pastores e diz, Deus colocou isso em meu coração. E eles então começam a orar. Se forem anciãos de verdade, e se for uma igreja de verdade, eles também não vão dormir. Mas aqui está a pergunta. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, você aspira a ser um pastor, assim como alguém aspira a ser um missionário? Agora vem a pergunta. Você está qualificado? Bom, eu quero ir. Eu não me importo. Você se qualifica para ser um missionário? Você não deve ser enviado ao campo até que você seja qualificado. E nós fazemos uma espécie... Bom, algo interessante aqui. Muito importante. Temos que usar muita sabedoria. Você sabe, as qualificações de um presbítero são grandes. 1 Timóteo 3 e Tito 1. E eu já ouvi pessoas dizerem, bem, essas qualificações de um presbítero não são as qualificações de um missionário ou de um evangelista. Bom, certamente não de um televangelista. A questão é,
O que você precisa entender é que em 1 Timóteo 3 e Tito 1, Paulo está simplesmente nos dando uma descrição de um cristão maduro. Ele está dizendo que um pastor deve ser um cristão maduro. Eu tenho uma pergunta. Você realmente quer enviar alguém de sua igreja para um grupo de pessoas para plantar uma igreja que influenciará todas as outras? Se esse homem não está qualificado para ser um pastor em sua própria igreja, não o envie. Bem, e as senhoras? Eu usaria essas mesmas qualificações, as adaptaria, mas perceberia que elas estão descrevendo uma cristã madura também. E eu acrescentaria outros textos do Antigo Testamento e do Novo que definem uma mulher piedosa. Tem muito a ser dito. Eu pedi a eles que me dessem 3 sessões de discussão, mas só me deram uma. Portanto, já não sou tão rápido quanto era antes. Eu quero dar a vocês o básico e o verdadeiro. Por um momento, vocês se sentirão excluídas, tá, mulheres? Mas, prestem atenção. Você é absolutamente essencial no campo missionário. É fato. Um dos grupos de pessoas mais não alcançadas no mundo é as mulheres. Mas o que não precisamos é enviar um monte de mulheres para elas. Isso vai gerar estudos bíblicos em que todos sentam e digam: o que você acha desse verso para você? Ele não é incrível? Os homens têm conferências. Isso é justificável. As mulheres têm conferências e não são obrigadas a assistir a uma conferência titulada Quando o Mundo Lhe Dá Limões. Aprenda a fazer limonada. Deixe-me compartilhar algo com você. Tem diversidade de papéis entre homens e mulheres. Tem mesmo. Mas quando homens e mulheres são igualmente feitos à imagem de Deus, eles crescem em Cristo da mesma forma, por meio de um estudo profundo das Escrituras e um compromisso sério de saber quem Deus é e quem Cristo é. As mulheres devem conhecer todas as grandes doutrinas que os homens conhecem. Se você for para o campo missionário, eu já preguei várias vezes em uma cabana de selva e não vi nenhuma mulher presente porque não sabiam ler o número 1. Ou estavam lá fora preparando o porco, ou macaco, ou qualquer coisa. Não precisamos ser sentimentalistas. Mas precisamos de mulheres da palavra. Mulheres, eu as conheço. Amigas minhas que são missionárias solteiras e que foram solteiras a vida toda. Mas é preciso tanta teologia quanto para ser uma mulher casada no campo missionário. Eu quero que você saiba que é absolutamente necessário. Eu poderia contar histórias. 2 dos meus maiores heróis do mundo, depois de John MacArthur, é a irmã Doris, do Peru, e Eleanor Young, que estava entre as membros do corpo, porque em Papua, Indonésia, as maiores santas que eu já conheci. E eu quero me concentrar por um momento no que eu chamo de ponta de lança das missões. Entendam. Ponta de lança, vanguarda. Ou se você for falar sobre missões, isso precisa representar pelo menos 75% de tudo que é chamado de missionário. Venha comigo para Efésios e veja o capítulo 4. Verso 11. E deu uns como apóstolos, e outros profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Temos aqui os apóstolos. Ele está se referindo, claro, aos 12. Aos profetas, acho que é um ministério temporário. Eu estudei esse assunto por muitos e muitos anos. E eu estava aberto a todos os outros pontos de vista. Mas eu acredito que, por exemplo, Efésios 2 e 20 e outros são muito claros sobre o assunto. As pessoas vêm até mim e dizem: irmão Paul, você sabe, não tem todos os ministérios. E é por isso que você não tem apóstolos em seu grupo. Você não tem profetas em seu grupo.
E é por isso que tudo é tão fraco. E eu digo, não, nós temos os apóstolos e profetas. Só que eles não estão localizados, não estão em um só lugar. Eles são universais em todos os lugares. A palavra de Deus é pregada e os apóstolos estão pregando. Os profetas estão pregando. E nos restam evangelistas, pastores e mestres. Eu tenho feito isso ao longo dos anos porque não tenho o enorme intelecto que a maioria desses homens tem aqui. Às vezes estou sentado em uma sala com todos eles e eles estão falando e a única coisa que penso é que posso esfolar um veado mais rápido do que eles, e fora isso eu não sei. Mas se você simplesmente olha para o texto, basta olhar para ele. Quem são os três? Os três tipos de homens dotados que ele diz serem necessários para a edificação da igreja. Evangelistas, pastores e mestres. Então deixe-me apresentar algo a você. Quando a igreja está fraca em todo o mundo, é porque os evangelistas, pastores e mestres não existem. São escassos ou não são qualificados. Muitas pessoas são enviadas para o campo missionário, total e completamente desqualificadas. Muitas pessoas são enviadas para o campo missionário, não tem nada que ver com esses ministérios. Lembro-me de olhar alguns anos atrás para um país do Bloco Oriental, quando o muro caiu e um monte de missionários foi para lá. E em um país em particular havia, acho que, se lembro bem, vamos exagerar, cerca de 30 famílias de missionários, e 2 delas eram plantadoras de igreja. Mestres, pregadores de todos os tipos de missionários e de todas as atividades. O que você precisa entender é que não quero excluir a construção de prédios ou a pintura de casas, ou a ajuda aos jovens, ou a realização de algum tipo de estudo bíblico de férias em um país estrangeiro. Não quero excluir isso. Não quero ser duro, mas não quero dizer o que isso não é. Essa não é a maior parte das missões. Inúmeros milhões de dólares são gastos nessas atividades, e esse não é o trabalho de missões. Qual é o trabalho? Vou ser direto, porque as mulheres são ponta de lança nas missões. Homens idosos qualificados que se dedicaram ao estudo das Escrituras, à prática das Escrituras e à pregação das Escrituras e se dedicaram à oração. É disso que precisamos no campo missionário. E podemos pegar isso e passar para o gênero feminino, não podemos? Do que precisamos? Mulheres dedicadas ao estudo das Escrituras e à prática das Escrituras. Ao ensino das Escrituras e o que mais? Oração, oração e oração. O mundo está sob o poder do maligno. Você nunca olhou para a garganta desse monstro. Ele ri de todos os seus esquemas, de suas carinhas sorridentes, de todos os seus sites e de tudo mais. Ele ri. Mas dê-nos alguns soldados que são servos de Cristo e servos do povo de Deus, que acreditam que não tem nada a dizer a ninguém, exceto a palavra de Deus. E eles não têm esperança a não ser no Deus da palavra. E é isso que eles se dedicam a ser. Essa é a vanguarda das missões. Há muitas outras coisas. Tem administradores, sem dúvida. Pessoas que podem trabalhar em todo tipo de coisa, desde a organização de traduções da Bíblia até a publicação delas. Trabalham em orfanatos, hospitais, tanta coisa. Mas se qualquer uma dessas coisas se tornar minimamente proeminente, estaremos em apuros. A grande tarefa dos cristãos é a oração e a pregação. E é isso que você deve entender. E é por isso que é tão essencial que ao sair, você seja um ancião qualificado. E essas qualificações não são negociáveis. Você vive essa palavra. É engraçado o fato dos jovens que são chamados para o ministério agora, ou as moças, eles dizem, vá para o seminário. Sabe o que os mais velhos costumam dizer? Tive uma entrevista há algum tempo com 2 homens mais velhos. E não vou mencionar os nomes deles, porque eles ficariam bravos se soubessem que eu os estava chamando de velhos.
Mas eles são mesmo. Sabe o que eles disseram em uma só voz? Um jovem nos procurou em nossa época e disse que tinha sido chamado para pregar, chamado para entrar no ministério. Nós lhe dissemos para arrumar um emprego de meio período e morar com a sua família. Se você conseguir um emprego de meio período, ganhar dinheiro suficiente apenas para viver com o essencial e depois passar de 8 a 10 horas por dia lendo esse livro de capa a capa, repetidamente, por 3 anos e meio, em seguida a gente conversa com você sobre isso. Pessoal, me formei no seminário hoje. Eu não li essa Bíblia uma única vez. Eles são especialistas em grego e hebraico, especialmente em Efésios, Romanos, pelo menos os 3 primeiros capítulos de Efésios e os 11 primeiros capítulos de Romanos. Mas eles não leram o livro. Precisamos de pessoas como Bunyan. Spurgeon disse que ele sangrava a Bíblia se você o cortasse. É disso que precisamos. E mulheres também. Estou falando com vocês também. Estou falando com vocês. Conheçam a palavra de Deus. E assim você começa a ver que muito do que está acontecendo em missões hoje é apenas uma grande quantidade de atividades. E eu quero ser muito cuidadoso ao dizer isso. Somente por meio do estudo das Escrituras. Somente por meio dela e a oração. Não só a oração, mas a intercessão. Estar diante da face de Deus. O vigia noturno te convoca. Só então você vai poder começar a ver as realidades espirituais que estão diante de você. Nenhuma alma pode ser colhida no poder da carne. Nenhuma boa ação pode ser feita com a força de seu intelecto. Eu gostaria que você tivesse um grande intelecto, muito superior ao meu. E isso não é difícil, viu? Mas homens e mulheres espirituais que travam batalhas de joelhos, que são conhecidos no céu, e não necessariamente na terra. Nessa conferência eu me alegro com isso. É apenas uma conferência. É como se todos se reunissem aqui e fizessem uma pausa para respirar. Isso é bom. Mas essa não é a realidade do reino dos céus. Deus é minha testemunha. Eu vou subir no púlpito amanhã e vou ser conhecido pela maioria das pessoas. Mas tem homens sentados na congregação que pastoreiam 50, 45 pessoas, que são conhecidos no céu mais do que eu sou. Que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. E eles se esqueceram mais de Deus do que eu jamais saberia um dia. E fico enojado com qualquer atitude que diga o contrário. Mas eu quero que vocês entendam que estar em um púlpito e divulgar a marca de vocês na internet, isso não significa nada. Será que o inferno te odeia? Será que Deus te ama? Muitas vezes eu converso com missionários candidatos e eles vêm e eu os coloco em uma sala e pergunto, tá, mas qual é o objetivo para ir ao campo missionário? E a maioria deles costuma ser muito bem treinada, especialmente os que fazem mestrado. Sabem bastante. E a maioria diz o seguinte: eu quero ir para o campo, eu quero plantar uma igreja. E a partir daí plantar outras igrejas. E eu vou falar sobre isso amanhã à noite. Isso é verdade. Isso é muito perigoso. Porque você não planeja uma igreja para que a partir dela possa plantar outra. Você planta uma igreja porque ama aquelas pessoas e quer alimentá-las. E o que você precisa entender é que a maioria deles não vai contribuir para a sua visão. Elas vão atrasá-lo,
Porque quando você quiser fazer algo grandioso, terá de voltar e resolver os problemas conjugais, impedi-las de apostatar e todo tipo de problema de igreja. E se tudo gira em torno de sua grande visão de fazer algo grandioso para Deus, você vai acabar desprezando as pessoas que foram a razão pela qual você foi ao campo. Percebe a rapidez com que você pode cair no erro? Você vai para o campo missionário porque ama Cristo. Vá por causa do seu nome. Você vai para o campo missionário porque ama as pessoas. Sujas, desagradáveis, difíceis. Você olha para as multidões e vê que elas são como ovelhas sem pastor. Eu nunca diria a você para ter cuidado com a fé reformada, mas diria para ter cuidado com algumas das inclinações que ela tem, que falam tanto sobre a glória de Deus, que se esquecem do amor do homem, e talvez até usem a glória de Deus como desculpa para desprezar os homens. Quer ser um missionário? Tem várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, não tem nada de errado com um jovem que vai para o campo missionário e que ainda não está qualificado como pastor ou totalmente pronto, desde que seja enviado para um pastor. Há homens qualificados para trabalhar com ele e estar debaixo do seu cuidado. Então não tem nada de errado. Não tem nada de errado com o fato do jovem ir ajudar alguém que está lutando para criar seus filhos no campo missionário e precisa de ajuda. Se você olha para a definição de santo, é bonito, não é? Quando enviamos um homem que planeja a igreja, tem um grande tipo de ritual, uma grande celebração, solenidade. Então uma garota vai trabalhar em um orfanato e meio que se arrasta pela porta dos fundos. Precisamos enviar os dois. O menino é enviado com autoridade para pregar, iniciar uma igreja e administrar as ordenanças. A garota vai para um orfanato e a gente examina a sua vida, virtude, maturidade, e determinamos como congregação e pastores que ela é digna de ir. E também a enviamos com a mesma presteza e oramos por ela como faríamos com alguém que estivesse lutando nas profundezas do inferno, porque ela é uma enviada. Você vê essa diversidade? Você sabe que ela está saindo para fazer alguma coisa. Se você está enviando, ela está saindo para fazer algo. E isso tem reverberações na eternidade. Eu quero falar com os jovens por um momento. Não sei se algum de vocês já esteve na Sicília. É realmente um lugar lindo. Boa comida. Disseram-me que o missionário transcultural médio dura cerca de 3 anos lá e depois volta para casa. Imagine ir para outro lugar. Para o povo de Papua, na Indonésia. Há apenas 15 anos, esse povo era canibal. Eu não sei se você já esteve numa selva, mas não é como nos filmes do Tarzan. Ela o comerá vivo. Homens adultos ao meu lado choraram como bebês porque não aguentavam mais. Veja, jovens, a sua geração não é feita desse tipo de material. Mas Deus pode torná-lo forte, porque não se trata de força, de vontade. Deixe-me colocar dessa forma, não é força da sua vontade, é a força da vontade dele. Não se trata de coragem, mas de amor. Eu conheço um homem na selva. Ele tinha medo de sua própria sombra. Ele tinha medo de tudo. Mas ele estava lá, porque ele amava aquelas pessoas. Amava de verdade. Então, jovens, saibam que não estão começando como aqueles missionários dos anos 40, onde Jim Elliot começou.
Não com esse tipo de resistência mental, não com essa atitude. Simplesmente aguentem e sigam firme, porque essa questão é maior do que vocês. Você não foi criado nessa geração, você não foi criado assim. Eles podem passar a noite toda com febre na selva, sem ninguém para ajudar e ficarem bem. Passam frio enquanto atravessam as montanhas dos Andes, imaginando se algum dia vão viver, ou atravessam uma selva na escuridão sabendo que estão sendo caçados. Você não é assim, mas isso não importa. Basta você conhecê-lo. Conhecê-lo. Por quê? O que motiva essas pessoas? Você olha para Eleanor Young, a quantidade de filhas do Jim Elliot, que eu podia contar e contar histórias. Você olha para esse tipo de pessoa, o que faz com que elas sejam tão radicais? Isso não está neles. Eles são os melhores, mas não estão neles. Eles nasceram de novo com o mesmo espírito. A diferença é o amor deles por Deus. Que vem de onde? De que vem de onde? Se o seu coração é regenerado, quanto mais você ver a Cristo, mais o amará. E o amor é tão forte quanto a morte, e tão implacável quanto a tumba. O que você precisa para ser um missionário, para ter uma visão adequada, basta conhecer a Deus. Estude Cristo, sua soberania. Mas o estudo é a beleza, o estudo é a graça. Sua misericórdia, fidelidade, força, coragem, tudo sobre Ele, conheça-o. Mas eu advirto que se o fizer, há um preço que você vai pagar. Quanto mais você o conhece, mais ele te aprisiona. E você não é mais dono de si mesmo. Agora você é forçado pelo amor de Cristo, controlado por Ele. E sempre que olhar para dentro de si e sentir pena ou lástima ou qualquer outra coisa a seu respeito, você se odeia porque pertence a Ele. Entende? A cura para tudo isso não é uma estratégia de missão. Não é um sistema de plantação de igreja. Não é levantar pesos ou se tornar um lutador ou tipo isso. Conheça Cristo. E se você é um pregador, precisa entender que esse é seu principal trabalho. Conhecê-lo. Conhecê-lo e apresentar Cristo às pessoas. Sempre que você tiver oportunidade, faça com que Ele seja amado pelas pessoas. Eu comecei há muito tempo atrás, bem jovem. Eu sou idoso agora, mas já fui jovem. Eu era quebrado, machucado, desgastado, cansado e frágil, como uma folha de outono caindo de uma árvore. Mas o meu único arrependimento não é o que eu dei, é que eu não posso mais dar. Jovem, se você me ouve, quando eu entrei, eu disse para o meu pastor aos 22 anos de idade que Deus havia me chamado para pregar. Ele nem sequer olhou para mim. Ele era um homem grande, de aparência feroz. Que homem de Deus. E ele disse, rapaz, você pode ficar sozinho? E eu pensei que o que ele queria dizer é que se eu pregasse a verdade, as pessoas me abandonariam e eu ficaria sozinho. E não foi isso que ele quis dizer. De fato, isso aconteceu. Mas não era isso. O que ele quis dizer foi que, apesar de tudo e todos os outros rapazes estão correndo por aí em grupos de solteiro, indo a retiros e conferências, mas você consegue passar a sua vida em um armário. Você consegue sair nos finais de semana para buscá-lo no monte. Você consegue viver assim no mundo,
Isso é tudo que é preciso. Tudo que é preciso. Pegue o ser humano mais fraco e menos talentoso do planeta. Isso é tudo que ele precisa, jovem. Deus não quer mais pessoas. Ele quer pessoas que vão para o campo missionário com essa certeza. Ele não quer pessoas com todo tipo de ideias, planos carnais. Ele quer pessoas que entrem no campo missionário e sejam fracos em si mesmas e fortes em Cristo, que tenham medo de dar um passo sem orar. A oração se torna respiração. Deus quer jovens saindo e que preguem apenas a palavra. Isso basta. É tudo o que é necessário. Deixe-me dizer algo para você. Tem uma doença odiosa hoje. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos? Tá bom. Tem uma doença odiosa hoje. Homens e mulheres, me escutem. Eu não costumo citar um psiquiatra, mas um psiquiatra famoso disse que a ocupação não é do demônio. Ela é o demônio. E eu acredito em um demônio pessoal. Não me entenda mal, mas você entendeu o ponto. O que o capítulo 6 de Atos nos diz? Você conhece a história de Israel. Vocês não cuidam das viúvas e dos órfãos, são exilados para a Babilônia. E, no entanto, quando havia necessidade de viúvas e órfãos, o que os apóstolos fizeram? Disseram, não negligenciaremos a palavra. Vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Estamos muito ocupados. As pessoas estão muito ocupadas no campo missionário. Essa é uma das razões pelas quais precisamos de diáconos na missão, para que você possa se livrar de toda a ocupação, para que os homens de Deus possam se dedicar à oração, ao estudo das Escrituras e à pregação da palavra. Pergunte a si mesmo, quanto tempo por dia você passa na palavra? Pergunte a si mesmo, se prega o Evangelho não apenas no púlpito, mas em público. E o quanto disso está em sua vida? Pergunte a si mesmo, quantas batalhas nos últimos anos você venceu em oração? Quantas vitórias reais você pode pendurar em uma parede onde viu a oração ser respondida? Quantas horas por dia você está se dedicando ao estudo das Escrituras? Quantas horas está se dedicando à oração? E você pode dizer, bom, eu estou muito ocupado. E para você, pastor? Para suas esposas missionárias? Deixe-me te dizer isso. A minha esposa, Charo, ela é latina. E isso muda tudo. A minha esposa, todos os pastores do Peru a chamam de a grande querubim. Sabe por quê? Porque diziam que ela ficava na porta de casa com uma espada flamejante. E a sua cabeça ficava vigiando de um lado para o outro. Porque a gente tinha uma regra. Os pastores vinham às 8:30 da manhã. Alguém vinha falar comigo. Minha esposa ficava na porta e dizia, posso ajudá-lo? E ele perguntava, podemos falar com o irmão Paul com a voz trêmula? E eles perguntavam assim mesmo. Podemos falar com o irmão Paul? E a minha esposa, ela dizia, morreu alguém? Não. Jesus voltou? Não. Então você não pode falar com ele, não. Você sabe que ele não pode falar. Ele está em seu escritório até o meio-dia. Ele está a sós com Deus. Essa carruagem para a vitória é muito mais rápida do que toda a sua ocupação. E você e sua esposa precisam se sentar e talvez reestruturar algumas coisas. Mais uma vez, deixe-me reiterar qual é a maior necessidade da ponta de lança. A vanguarda. Do que precisamos no campo missionário, mais do que qualquer outra coisa. Efésios 4 nos diz que precisamos de evangelistas, pastores e mestres, que realmente saiam e façam isso todos os dias da sua vida. Como eu disse,
Eu queria mais 2 sessões, mas não temos tempo. Talvez se fecharmos as portas, possamos ficar aqui dentro. Mas a gente tem que ir. Tá bom, tudo bem. Só para que você saiba, espero que no próximo ano comecemos a oferecer muito mais treinamento no HeartCry. Mas também espero começar algo que eu não queira que 50 pessoas venham me reunir com um grupo de cerca de 12 pessoas. Esse é um número muito bom. 3 dias é apenas falar sobre missões, mas as pessoas que levam a sério o envio de missionário, pastores, eles os enviam e querem ser enviados. Vamos lá, Deus os abençoe. Tchau, Deus abençoe. Or missionaries who want to be sent. Okay, God bless you. Bye-bye.